Bom, pessoal, continuando com as aulas, nós vamos falar hoje sobre a aula 22. A aula 22, ele fala sobre séries diferidas e séries variáveis. Todas duas tratam de prestações. Qual é a diferença? Então, nós vamos falar sobre cada uma delas. Séries diferidas são prestações, como a gente havia falado, mas prestações com carência. Então, imagine a situação em que você tem que pagar uma mensalidade, mas a mensalidade ela começa no quarto mês. 4, 5, 6, 7, 8. Imagine a seguinte situação. Você tem que pagar 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelas. Mas esse período aqui, ó, esse período é o período de carência. Carência. Então, as séries diferidas falam sobre carência. Você vai começar a pagar a partir do quarto mês. Então, aqui você começa a pagar. São 5 parcelas com 3 meses de carência. Preste atenção no que eu vou falar. Quando a questão comentar a carência, então a carência se dá no valor o que é anunciar. Por exemplo, 3 meses de carência. Então, se você vai começar a pagar no quarto mês, é como se a situação a partir do terceiro mês fosse assim, ó. O terceiro mês vai ser o mês zero e o quarto mês seria o 1, 2, 3, 4 e o 5, tá? Essa é a situação que a gente tem que entender. Quando você diz 3 meses de carência, nesses meses você não vai pagar nada. Então, no último mês da carência, é como se ele zerasse e a questão sempre é pós-antecipada. Então, é como se você começasse a pagar um mês depois. Um mês depois. Dificilmente vai ocorrer a seguinte situação. Por exemplo, há 3 meses de carência e você começa a pagar no terceiro mês. A questão, quando isso acontecer, a questão tem que vir muito clara falando sobre isso. Então, no caso aqui, o mês zero, tá? Você pagaria assim, ó. Seria 0, 1, 2, 3 e 4. Nessa situação, numa situação como essa, tá? Numa situação como essa, o zero seria, ou seja, o mês 3 seria o prazo para você pagar. Mas isso confunde, né? Isso confunde. Mas se alguém me fala sobre que eu tenho 3 meses de carência, isso quer dizer que, se não for dito nada, eu vou começar a pagar no quarto mês. É verdade, certo? Então, quando não for dito nada e você tiver 3 meses de carência, a sua primeira prestação vai ser no mês seguinte. Então, se eu tenho 3 meses de carência, tá? Então é como se aqui fosse o zero e você começasse a pagar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, mês 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Quando a questão ela anunciar, ela disser assim, olha, você tem 3 meses de carência e você começa a pagar nesse terceiro mês, tá? Aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Será a situação de antecipada, que a gente já estudou em outras aulas, né?
Mas normalmente você tem os 3 meses de carência e você não paga no final do terceiro mês. Você não paga. Você paga no próximo mês. Nesse caso aqui seria o quarto, tá? Então pode ter outra situação, né? Vamos ver outra situação. Imagine que você tem prestações para pagar e a loja lhe dá 5 meses de carência. 5 meses de carência. Então a carência é até aqui, ó. Carência. Então, se não for dito nada, você vai começar a pagar no sexto mês. Então é como se aqui fosse zero, é como se esse prazo fosse zero, e o primeiro mês de pagamento, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, seria a partir do sexto mês, quando não for dito nada. Este é o normal, pessoal. Esse é o padrão, tá? Olha, eu vou lhe dar 5 meses de carência. Ótimo. Então você não paga nada, nem no final do quinto mês. Começa a pagar postecipadamente no próximo mês. Agora, quando a questão disser 5 meses de carência, tá? 5 meses de carência. E a primeira parcela no final do quinto mês, tá? Do quinto mês, então vai reduzir uma parcela lá na frente, porque ele começa a contar a partir da data zero. Mas essas situações, elas são muito claras, né? Elas são muito avisada na questão. Quando não for avisado, como eu disse, você começa a pagar no próximo mês. Ok? Tudo bem? Ainda falando sobre séries diferidas, eu queria chamar a atenção de vocês sobre alguns detalhes. Isso é muito importante. A compreensão dessa carência, a compreensão do gráfico, né? Como é que se compõe o fluxo de caixa, facilita o entendimento, não só a resolução das questões, o entendimento da disciplina, assim como a preparação para as disciplinas futuras. Então, eu sei que tem algumas pessoas que não estão acompanhando, que não estão, acredito que nem vendo os vídeos, mas para quem tem interesse de aprender um pouco de matemática financeira, eu chamar a atenção para esses detalhes. Por exemplo, olha só, imagine a seguinte situação. Você tem um PMT de 100, uma taxa de 2% ao mês. Você tem um prazo de pagamento de 7 meses. Você tem uma carência de 3 meses. E você quer saber o PV. Então, olha só essa montagem aqui. Quero mostrar para vocês sobre isso. Ó. Se eu tenho a seguinte situação, eu tenho a seguinte situação. Aonde ele fala que existe 3 meses de carência, tá? Então, nesses 3 meses aqui, eu não vou fazer o pagamento, seria a carência. E nesses meses aqui, eu teria que pagar 100, tá? Então, esse é o entendimento. Bem, beleza. Só que aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a compreensão de como é esse valor presente. Vejam só, eu disse para vocês que quando você não utiliza o GBEG, você está no pós-antecipado. Quando você utiliza o GN,
Você está no pós-antecipado. Quando você utiliza o GBEG, você está no antecipado. Né? Então, quando você faz na máquina GBEG, aqui, GBEG, e aparece esse beguinho aqui, ou began, tá? Began. Então, você está na série antecipada. O padrão, o normal, é ele não aparecer. Quando isso acontece, quando ele não aparece aqui, ele está na chamada pós-antecipada. Então, o que é que isso importa para a gente aqui? Importa o seguinte: saber que toda vida que a máquina for calcular algo que está pós-antecipado, ele sempre vai trazer o valor para o período anterior. Ele sempre vai trazer o valor para o período anterior. Então, se eu estou calculando prestações e quero o PV, o cálculo do PV, ele sempre vai vir, ele vai somar. Ele vai trazer todos esses valores, 100, 10 meses, 100, 9 meses, 100, 8 meses, 100. Ele vai trazer todos e ele vai colocar aqui, ó, nesta soma aqui, ó, bem aqui. Ou seja, um mês anterior, porque ele é pós-antecipado. Então, se eu utilizo a pós-antecipação e eu utilizo a fórmula, por exemplo, PV igual a PMT, 1 menos 1 mais I menos N sobre I, essa é a fórmula do pós-antecipado. Ou então eu faço F in reg sem CHS PMT. Preste atenção que eu não coloquei o bag aqui, ó. Ponto e vírgula 2i 7n, são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apesar de começar no 4, mas são 7 prestações de 100. 7 de 100, tá? Então, quando eu fizer o PV, vai dar um cálculo de 647,20. Bom, onde é que ele vai colocar esses 647,20? Esses valores, pessoal, como eles foram trazidos para um tempo anterior, eles não vão aparecer mais, eles foram calculados, tá? A gente já viu isso várias vezes e eu chamo a atenção de vocês. Eles foram trazidos para o valor presente e o valor ficou aqui, ó, no mês anterior. Então, vai ficar aqui 647,20. Ok? Vocês entenderam isso? Então, a ideia é que toda vida que eu calcular o valor presente de uma série de prestações, ele vai vir sempre para o período anterior, quando for pós-antecipado. Ah, mas eu posso querer entender, e aí eu vou entender que está faltando quantos dias, por exemplo, né? Então, são 3 meses, 90 dias, ó. Esses 3 meses aqui correspondem a 90 dias. 90 dias. Então, se é 90 dias, se ele está aqui e ele está em 90 dias, agora eu posso trazer esse valor aqui para o valor presente. Eu posso dizer que ele é um valor futuro. 647,20 é igual a um valor futuro que eu quero trazer para o valor presente. Então, como é que funciona? Funcionaria assim, ó. Ffin reg 647,20 chs fv ponto e vírgula 2i ponto e vírgula quantos períodos? 1, 2, 3, né? Então, se ele está aqui, ele vai voltar 1, vai voltar 2, vai voltar 3. 3n, ponto e vírgula, pv. Então,
Se a gente for fazer esse cálculo aqui, tá? Vamos lá, fazer com vocês aqui, ó. 647,20 CHSFV, 647,20 CHSFV 2I 3N PV. Então, o valor vai ser 609,87. Tudo bem? Ó, 609,87. Agora, eu posso querer fazer ele antecipado. O que é antecipado? Então, voltando, tá? Voltando, lembrando aqui a vocês, ó. Voltando anteriormente. Eu tinha 100, 100, 100, 100. Se eu quiser antecipado, eu vou utilizar que fórmula? PV igual PMT 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I que multiplica 1 mais I. Essa é a fórmula do antecipado. Ou eu posso fazer o cálculo assim, ó. F reg gbeg, ó. Esse gbeg aqui é importante, tá? Que ele antecipa. Aí ele diz 100 CHS PMT, ponto e vírgula 2I, ponto e vírgula 7N, ponto e vírgula PV. O valor agora vai ser esse, ó. E onde é que ele vai ser depositado? Se você antecipou de bag, ele não vai vir o período anterior. Ele não vai vir para cá. Ele vai calcular todos esses valores e trazer para que data? Para esta data, ó. Aqui, ó. Ele vai trazer 660,14. Preste atenção que agora, nesse momento, eu não tenho 90 dias de carência. Eu tenho mais, eu tenho 120 dias, ó. É diferente. Agora o prazo é esse, ó. Esse aqui, ó. Ele trouxe todos os valores e colocou aqui 660,14. Então, se eu tenho 660,14, eu posso trazer ele para cá, né, para o tempo zero. Como? Fazendo do mesmo jeito. Ffinreg 660 CHSFV 2i não vai ser 3N, vai ser 4N PV. Tá? Vamos fazer a experiência? Vamos ver como é que funciona? Né? Então, só para a gente fazer a experiência aqui, ó, na máquina. Vou fazer com vocês, junto com vocês. Vamos lá. Gbeg 100 CHS PMT. Aliás, vou pegar esse valor, tá? E vou jogar para o tempo zero. Então vai ser 660,14 CHS-FV, porque ele está no valor presente para vir para está no valor futuro para vir para o valor presente. Tá? FV 2I 4N, agora são 4, ó.
São 4 meses. Vou trazer 4N PV. Deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor. 609,87. Como assim? Olha só. Quando eu tinha 3 meses, descontei 3 meses a 2%, deu 609. Tem que dar o mesmo valor. 4 meses, tá? Foi o que eu encontrei, que eu trouxe todos esses valores e achei 660,14. Se eu descontar 2%, 4 meses, tem que dar o mesmo valor. 609, 600 e aqui, ó, 609,87. A mesma coisa, tá? Então, é esse assunto que eu quero que vocês compreendam sobre a questão do fluxo de caixa. Vamos ver outro exemplo, tá? Ver outro exemplo. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Olha só. Vamos lá. Imagine que você tem PMT igual a 100. Você tem o N 6 bimestres. Imagine que você tem uma taxa de 2% ao bimestre. Imagine que você quer o PV. Você tem N 6 bimestre, tal, você quer o PV. Tá? Muito bem. E você tem uma carência de 2 bimestres. E você quer calcular o PV. Então, imagine a seguinte situação. Então, como é que você montaria? Montaria assim, ó. Que é 0, 2, 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4, 5, 6, 7, 8 bimestres. Tá? Então, imagine que você vai pagar, vai fazer esse pagamento em 6 bimestres. Só que você tem, ele fala, de 2 bimestres de carência. Ó. Carência. 2 bimestres de carência. Então, na verdade, são, é, são quantos? 120 dias, né? São 120 dias. Então, 120 dias você tem de carência antes de começar a pagar, né? Os 6 bimestres. Se você fizer o cálculo, quando você fizer o cálculo, trazendo todos esses valores, o próximo valor que ele vai receber vai ser no bimestre anterior. Então, se você calcula o PV, na hora que você calcular o PV ele vai vir imediatamente para cá. Ó. Se for post-antecipado, que é o padrão, ele vai vir imediatamente para cá. Então, na verdade, se ele vem para cá, você não teria, por exemplo, dois bimestres de carência. Você teria apenas um bimestre de carência. Ó. Se o resultado vai estar aqui, então você só tem um bimestre de carência, ou seja, 60 dias de carência. Ok? Por que isso é importante? Porque existem situações, diversas situações, em que a gente vai encontrar fluxo de caixa dessa forma. E fica mais fácil quando você compreende a diferença, né, desses fluxos de caixa. Exemplo, isso é importante porque existem diversas situações em que você precisa fazer a interpretação
dos dados, né? Para você entender, para você compreender, conseguir calcular, por exemplo, o que se pede, valor presente, né? Você precisa entender como é que foram colocadas as informações. Exemplo, se você, por exemplo, tiver uma situação como essa, onde você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. 1, 2, 3, 4. Ele diz o seguinte, ó, que são 5 trimestres para pagar, 2% ao mês, R$ 100, 120 dias de carência. Olha só, preste atenção nessa situação. 120 dias de carência. Então, vou zerar aqui só para a gente não confundir as coisas. Se são 120 dias de carência, né? Se são 120 dias de carência, são 4 meses. 120 dias. Eu tenho 4 meses de carência. Então, eu vou começar a pagar no quinto mês. Então, aqui eu pago 100. Só que, como é trimestral, mais 3 meses. 8. Mais 3 meses. 11. Mais 3 meses. 14. Mais 3 meses. 17. Veja só. Eu tenho 4 meses de carência, segundo a situação, 120 dias. E eu vou pagar trimestralmente, ó. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui, ó. Eu sei a taxa ao mês, mas eu preciso da taxa ao trimestre. Eu preciso calcular isso aqui. Então, olha só como é interessante isso. 6,12% ao trimestre. Então, eu tenho a taxa ao mês e eu tenho a taxa ao trimestre. Quando eu fizer o cálculo, né? Quando eu fizer o cálculo e fizer assim, ó, FFIN-REG 100 CHS PMT 6,12, ou seja, já estou dizendo que é ao trimestre. Então a máquina já vai entender que esses 5 meses aqui, ó, 5 meses é ao trimestre. E eu calcular o valor presente, PV, vai dar 431,58. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que ele pega todos esses valores, traz para um valor presente anterior. Um valor presente anterior, pessoal, é o trimestre anterior. Do jeito que a gente viu o outro com mês e com bimestre, aqui é um trimestre anterior. Então ele vai trazer cada valor desse sem descontar, sem descontar, sem descontar, sem descontar e sem descontar. E vai colocar onde? No trimestre anterior. Então, 1, 2, 3. Então, o valor, esse valor, eles vão deixar de existir, porque ele fez o cálculo, e vai encontrar esse valor aqui, ó. De quanto? 431,58. Olha só como é interessante isso. Então, o que eu quero que vocês atentem é para essa situação. Toda vida que você fizer um cálculo de encontrar o valor presente, ele vai encontrar o valor presente anterior. Pode ser mês, pode ser bimestre, pode ser trimestre. Aqui, como eu estou falando em trimestre, ó, trimestre, ele vai calcular e jogar no trimestre anterior, que é onde? No 2. Tá? Então, 431,58 vai ficar no 2, no mês 2, porque é o trimestre anterior. Mas se eu fizer assim, ó, ffin reg e colocar gbeg, ou seja, begin, ou seja, antecipado, e fizer do mesmo jeito, sem chs pmt,
ponto e vírgula. Aí eu vou colocar 6,12i, 5n. Aí apertar o PV, aí ele vai calcular esse valor e vai dizer que é 453,61. Só que aonde é esse valor? Então, anteriormente, quando eu faço assim, no pós-antecipado, ele traz para um período anterior. E o período anterior, como eu estou trabalhando com trimestre, vai ser no 2. Mas eu estava calculando assim, ó. Eu tinha 100, eu tinha isso. E agora eu apertei o bag, ó. Apertei o bag. Quando eu aperto o bag, eu estou entendendo de que os valores que virão, 100 vem para cá, 100 vem para cá, 100 vem para cá, 100 vem para cá e 100 vai para onde, tá? Então, esses valores somados, ele vai dar o quê? Ele vai apagar tudo e vai colocar num local, que é aqui, ó, 453,61. Olha só como é interessante isso. Então, aqui no 5, 453,61. Então, preste atenção. Quando eu encontrei 43158, eu tinha então quantos meses de carência? Se eu estou aqui, ó, eu tenho apenas um mês de carência. Então, se eu fiz pós-antecipado, eu só tenho, na verdade, falando em carência, um mês de carência. Ó. Eu tenho um mês de carência. Já se eu tiver aqui com o GBAG e encontrei nesse trimestre, ou no mês 5, eu tenho quantos meses de carência? 4 meses de carência. Tá? Então, olha só como essa história da carência ela muda de acordo com se é trimestre, bimestre, semestre. Tá? Então, esse entendimento, pessoal, tem que ficar na cabeça de vocês. Porque se você não entender isso, fica difícil de você fazer o cálculo. Bom, de qualquer forma, tanto um valor como o outro, ele tem que ser igual. Por exemplo, vamos supor que você fez esse primeiro, f_reg pós-antecipado, e deu esse valor. Como eu sei que esse valor deu aqui, aí eu quero trazer agora para onde? Quero trazer para o tempo zero. Qual é realmente o valor presente? Tá? E eu fizer f_reg, ou seja, 431,58. Ele aqui, ó, ele é um valor futuro. E eu quero trazer para o valor presente. CHS, FV, ponto e vírgula. Qual é a taxa mensal? Ó, agora, eu não vou utilizar a taxa trimestral, tá? Porque aqui é o trimestre, mas aqui é mês, só são 2 meses, ó. Então, eu vou utilizar 2i, 2n. Então, vai ser PV. Esse valor aqui, ó, ele vai ser tem que ser exatamente igual a esse, ó. Se eu fizer de outra forma, que é essa, com o bag aqui, ó, deu 45361 e fizer f_reg 45361 CHSFV 2i, porque eu estou falando em meses, agora eu estou falando em meses, tá? E eu vou fazer ponto e vírgula 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses, né? 5n PV. Esses dois valores têm que ser exatamente igual. Exatamente igual. Aí você diz, não, Ramar, agora me confundiu, porque agora há pouco você falou em carência. E agora aqui está dizendo que é 5 e aqui está dizendo que é 2. Não, são 2 meses. Eu estou aqui, ó, para eu encontrar o valor presente, são 2 meses. 1, 2.
Aqui, eu estou aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses. Quando eu falo em termos de carência, se eu estou aqui, a carência é só um mês. E se eu estou aqui, a carência são 4 meses. Tá? Então, em termos de carência, é diferente. Ok? Então, isso ajuda muito o entendimento das questões futuras que nós vamos resolver daqui a pouco. Ok? Então, quem não entendeu, volta, revê, vê de novo e tira dúvidas. Liga para mim, manda mensagem, bota lá no grupo. Eu vou tentar dirimir o mais rápido que puder. Ok? Então, vamos continuar. Então, nos exercícios de vocês, eu não vou resolver todos, porque eu vi que a gente leva muito tempo quando eu tento resolver todas as questões. Eu vou resolver as 3 questões e vocês terão todas as questões. Eu vou passar para vocês todas as questões do exercício, tá? Então, eu vou escanear todas as resoluções e eu passo para vocês e vocês veem como é. Qualquer coisa vocês tiram dúvida comigo, tá? Bom, então, acompanhando a aula de vocês, tá? Acompanhando a aula de vocês, a aula 22 diz assim: prestações séries diferidas e séries variáveis. Preste atenção que nós temos aqui, ó, cálculo do PV, cálculo do PMT, cálculo da carência e cálculo do tempo, tá? São as fórmulas que a gente vai utilizar. O que eu quero que vocês percebam é esse valorzinho aqui, ó, C, ó, carência, ó, agora com carência, tá? Então, são esses valores que modificam a fórmula, tá? E a gente vai trabalhar com elas. Então, resolvendo já as questões, vamos ver como é que fica cada uma delas. A primeira diz assim, eu vou resolver tanto na fórmula como na HP, tá? Então, resolvendo a primeira questão, aqui a primeira. O grupo AFK tomou emprestado uma quantia de 12 mil para pagar em 20 prestações mensais iguais, né? Aí, com um prazo, com um prazo de carência de 6 meses, né? Sendo a taxa de juros da financeira 2% ao mês. Pergunta-se, qual será o valor de cada prestação? Então, montando a questão, eu sempre gosto de montar, né? Porque facilita a vida da gente. PV, opa, primeira questão. PV igual PV igual a 12.000. O N igual a 20 meses. A carência são 6 meses. A taxa é igual a 2% ao mês. E o PMT é o que se pede. O interessante observar nessa questão é o seguinte: se eles pedirem emprestar, tá? Eles receberam dinheiro, né? 12 mil, tá aqui, ó. Tempo zero. Então, se eu tenho aqui o tempo zero, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a partir do mês 7, olha só. Então, aqui eu tenho a minha carência. Carência é esse período, ó. Esse é o C. A partir do mês 7 é que eu vou pagar. 7. Colocar aqui, porque a questão diz cena mensais iguais para pagar, né? Então ele vai pagar aqui 7, 8, 9, 10,
8, 9, 10 e até 26. 26. Então é como se aqui, já mostrei para vocês, ó, como se aqui fosse zero, tá? Aliás, como se aqui fosse zero e aqui fosse um. Primeira prestação, segunda prestação, terceira, a quarta e assim sucessivamente. Tá? Aqui fosse a vigésima, 26ª. Então, nesse prazo aqui, ó, é o meu prazo de carência. Então, aqui, zero o tempo e eu começo a pagar no próximo mês, ou seja, no 7º mês. Essa é a interpretação, ok? Agora, como é que a gente faria para resolver essa questão? Então, a gente indo lá para a fórmula, ó, fórmula, ele diz o seguinte, ó, PMT, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula que eu vou utilizar, porque ele já tem a carência. Então, vamos lá. Resolvendo. PMT é igual a PV, 1 mais I, elevado à carência, 1 menos 1 mais I, elevado a menos N sobre I. Isso aqui é igual a 12.000, que é o PV, 1,02 elevado à carência. Carência são 6 meses, tá? Sobre 1 mais 1,02 menos, qual é o prazo? São 20 meses. 20 sobre 0,02. Então, quando você fizer esse cálculo, vai dar 826,47. Jogando direto na fórmula, tá? Jogando direto na fórmula, essa aqui serão as 24 parcelas, ou as 26, são quantas? São 20 parcelas, né? São 20 parcelas, tá aqui, ó. 20 parcelas de 826,47, tá? Ok. Mas como é que eu resolveria isso na HP? Né? Como é que isso ficaria para eu resolver na HP? Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Na HP tem um detalhe. O seguinte, se eu tenho 12.000, tá? E ele tem uma carência de 6, essa carência aqui, pessoal, não quer dizer que não está incidindo os juros. Então, mesmo que eu não pague nada em 6 meses, os juros está sobre o valor presente. Então, esse valor que eu recebi aqui, ó, eu vou pagar juros no primeiro mês, no segundo, no terceiro. O juros sobre juros, né? Mesmo sem pagar, mas ele calcula e joga em cima do 12.000. Depois ele calcula e joga em cima e assim vai. Quando chegar aqui no sexto mês, vai ter um valor aqui que eu não sei qual é, que é o que eu vou começar a calcular as prestações, tá? Seria meu tempo zero, ia começar a pagar, ou seja, a primeira mensalidade, mas que valor é esse? Que valor é esse? Eu não sei. Eu vou ter que calcular agora. Então, como é que eu faço para calcular e chegar nesse valor aqui? Então, eu faço assim, ó. Na HP, eu faço assim, ó. F in reg, ponto e vírgula, 12.000 CHS PV 6N, que são 6 meses, ponto e vírgula 2I, que é a taxa, e o FV, aqui, ó, 13.513,95. Então, preste atenção. Eu não vou
esse valor de 826,43 não foi sobre 12 mil. Na verdade, foi sobre 13.513,95. Então, esse 13.595 é sobre ele que eu vou calcular as prestações. Essas 20 prestações aqui, ó, essas 20 prestações, que vai dar isso, é sobre 13.513. Porque no período da carência, ele foi jogando juros sobre juros, juros sobre, até chegar no sexto mês. Tá? Então é sobre ele. Bom, como eu já mostrei para vocês em outra situação, resolvendo rápido, eu já aproveito o valor que eu encontrei, que foi esse, e já jogo no PV para continuar. Aí faço 0FV para não dar problema, porque eu tinha encontrado um valor futuro, ó, então não vai alterar o cálculo lá na frente. Aí eu coloco que agora são 20 meses, 20N. O I eu não preciso, porque o I já está aqui, já está lançado. Só aperto PMT. Aí ele vai me dar 826,47. Aqui, ó, resolvida a questão. Tanto pelas fórmulas como pela HP. Ok? Então, essa aí é a primeira questão. Então, vejam, analisem, estudem, revejam e vamos agora para a segunda questão, ok? A segunda questão fala o seguinte, vamos ler aqui o que diz a segunda questão. Uma máquina é vendida a prazo através de 8 prestações mensais. Então, quando você vai montar a questão, você faz o seguinte, de R$ 400. Então, você tem um PMT de 400. São 8 prestações, 8N. Ele diz que tem uma carência de 3 meses. Determina o preço à vista se a taxa de juros é igual a 5% por mês. Então, nessa questão, ele pede o contrário. Ele diz o seguinte, ó, ele fala 0, 1, 2, 3. E ele diz que é vendida, então você vai receber, né, esses valores. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, serão até 11. Até 11. Porque serão 8. Né? 8 prestações. Cada uma de 400. 400, 400, 400, 400. Então, você vai receber esses valores de 400. Aí ele diz, e tem um prazo de 3 meses de carência. Ó, carência. Carência. Aí ele diz, qual é o preço à vista? Então eu vou transformar prestações em valor à vista, né? Então ele aqui que é o PV, ó. Bom, então vejam que a questão é outra, não são prestações, não é PMT que você vai utilizar. Se você for para a fórmula, você vai ver que a fórmula que você vai utilizar vai ser essa aí, ó. Então vamos lá. PV é igual PMT, que é prestação, né? 1 menos 1 mais I elevado a menos N vezes I sobre 1 mais I elevado à carência. Né? Ok? Então vamos lá. Então vamos igual a 400 que multiplica 1 menos 1,05 elevado a menos 8, N é menos 8. A taxa que é 0,05 sobre
tudo isso, né? Tudo isso. 1 mais I elevado a C. Tudo isso é 1,05 elevado à carência. Carência são 3 meses. Então, calculando, você tem que 400 vezes isso aqui, ó, esse resultado dá 6,4632 dividido por esse valor aqui, vai dar 1,1576. Então, você tem que o valor à vista é igual a 2.233,27. Esta é uma das formas de resolver essa questão. Uma das formas, né? Qual seria a outra? Se você fosse utilizar, por exemplo, a HP, como é que você resolveria essa questão? Então, vejam, estudem, analisem, voltem, vejam como foi que a gente resolveu essa questão. Mas o mais importante é, por exemplo, se eu fosse resolver na HP, né? Como é que eu faria? Bom, a lógica, pessoal, a lógica é o seguinte: eu tenho que trazer todos esses valores, eu venho descontando todos esses valores para chegar aqui, ó, para chegar aqui. Nesse período aqui, vocês vão ver que para ele chegar no período zero são 3 meses. Então, é como se eu pegasse 400 e descontasse, encontrasse o valor presente. Esse 400, valor presente. Todos eles eu trouxesse, somassem todos, e ele chegasse aqui, ó, bem aqui, ó, nesse valor aqui, ó. Ele chegasse aqui. Em vez de eu encontrar um valor presente, tá, direto para o período zero, eu chegaria para o período 3. E qual seria o valor presente aqui, ó? Eu não sei. Então, bem aqui tem um valor presente, ó. Quando eu encontrar esse valor presente, aí eu vou descontar mais 3 meses para chegar, que é o período da carência. Tá? Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer assim, ó, fazendo na HP. Fazendo na HP, ó. Eu faço FFINREG 400 CHS PMT, são prestações. 8, são 8 prestações, ó. 8 prestações de 400. A taxa é essa, aí encontra o PV. Preste atenção. 2.585,29. Este valor aqui é o valor de todos esses valores de 8 meses descontados e encontrado o valor presente aqui, ó. Bem aqui, ó. 2.585,29. Ok. Só que agora está faltando o período da carência, né? Então, como é que eu trago isso? Preste atenção de que se aqui tem 3 meses ainda, ele vira um valor futuro. Tá? Ele vira um valor futuro. Né? Então, o valor futuro para encontrar o valor presente. Agora, que valor presente é esse? PV. Aí sim. Aí, ó, vamos lá. Ó. Continuando aqui, né? Eu já ensinei para vocês como é que isso faz. Aí eu digo que isso é um valor futuro. Olha, valor futuro. Eu digo que não tem prestação, porque senão vai tumultuar o meu cálculo. Eu digo que são 3 meses agora, ó, só são 3 meses. E agora eu aperto PV, ó. Ou seja, agora ele vai me trazer esse valor para cá, que vai ser 2.233,27. Então agora o valor é esse, 2.233,27.
27. Ok? Tudo bem? Então, essa é outra forma de resolver a questão. Muito bem. Vamos então para a questão número 3.